Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, em apenas 2 versículos, resume o cerne da fé cristã. Ele diz quem é Jesus, aquele que foi anunciado, as suas boas novas, desde o Antigo Testamento pelos profetas, aquele que veio como homem nessa terra, descendente do trono de Davi, confirmando que ele era aquele Messias que os profetas profetizaram, aquele que é o Filho de Deus e que foi confirmado assim, ressuscitando dentre os mortos, depois de morrer na cruz para nos salvar. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,15, diz que nós devemos apresentar a qualquer um que nos perguntar acerca da razão da nossa esperança. Ocorre que hoje o cristianismo, sobretudo evangélico, virou moda. Muitas pessoas usam o evangeliquez, misericórdia, ô glória, aleluia, varão, varoa. A música gospel está fazendo parte agora de muitas rádios seculares. Igrejas que eram congregações locais viraram mega churches. Porém, será que essas pessoas sabem explicar a razão da sua esperança, a razão da sua fé, a qualquer um que lhe perguntar? Será que você sabe explicar a razão da sua esperança? Você sabe exatamente no que você crê? Eu falo com tristeza que muitas e muitas pessoas que estão nas igrejas aos domingos estão ali somente atrás de uma bênção e não sabem explicar o porquê estão ali, quem é Jesus de fato, qual a razão da sua esperança. A igreja pode se modernizar tecnologicamente, pode avançar em estratégias, em formatos, porém, uma coisa jamais pode acabar, ainda que estejamos nessa terra por milênios, que é a nossa doutrina, a sã doutrina, o ensinamento de Jesus. As pessoas podem sim buscar a igreja, buscar o evangelho, por conta de um milagre, de uma bênção que buscam, de um socorro, porém ser cristão envolve ter no coração, na mente, nos lábios, a razão da nossa esperança, da nossa fé. A igreja de Deus é como um avião. Uma asa é o que nós chamamos na teologia de ortopraxia. E esse nome difícil significa simplesmente a prática da fé cristã. Aquilo que nós vivenciamos, o louvor, a adoração, a oração, a prática da fé no dia a dia, as estratégias de evangelizar, de ser igreja. E isso pode variar conforme a época, conforme o local. Porém, a outra asa do avião é a doutrina, a sã doutrina, aquilo pelo qual nós cremos. E isso nós chamamos de ortodoxia. E essa jamais se atualiza, jamais varia. Essa dura de geração em geração até Jesus voltar. E essa você deve saber de cor. Essa deve ser a razão da sua esperança e você deve viver conforme isso. Portanto, eu quero te inspirar nesse devocional de hoje a conhecer mais de Deus através da sua palavra. Busque conhecimento de Deus para que você seja capaz, se necessário for, em poucas linhas, como fez o apóstolo Paulo, explicar quem é o seu Senhor e Salvador, aquele que te santificou e que abriu os céus para você. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.